Bem-vindo a mais bem-vindos mais um dia ao segundos, reunião da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. E hoje nós vamos ter o prazer de ter um mini curso da Enterprise oferecido ministrado pelo Nicolas, cuja qual vai ser a introdução à eletroquímica experimental, procedimentos, parâmetros, interpretação de resultados. É um mini curso bem interessante. Gostaria, de agradecer mais uma vez à Enterprise, que tem colaborado sempre aí com, tanto ao CIB e ao CIB e à Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. Gostaria de lembrar que aqueles que estiverem participando, permaneçam na sala, que no final da discussão também vai ocorrer sorteio de inscrição para o CIB, que ocorrerá no ano que vem. E também sobre o evento que ocorreu no dia de ontem. A partir das 10 horas de hoje já estará disponível os vídeos, para vocês acessarem aí, para quem não teve a oportunidade de presenciar, comparecendo no dia de ontem, tá bom? Nicolas, seja bem-vindo, é com você, fique à vontade. As perguntas que serão feitas no chat do YouTube, a gente vai passando para você ao final da apresentação, tá bom? Obrigado. Então, bom dia a todos. Sou Nicolas e hoje eu estou aqui para apresentar um mini curso sobre eletroquímica experimental. E a gente vai abordar muitos temas aí mais de caráter prático. Tá? Então, primeiramente, quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou químico, tenho mestrado e doutorado em eletroquímica, também fiz já pós-doutorado em eletroquímica, E desde 2016 eu trabalho na Enterprise como especialista em eletroquímica, formalmente chamado no comércio de especialista de produtos, e eu presto suporte, assistência técnica para os equipamentos e produtos que a gente tem nessa área de eletroquímica. A empresa que eu trabalho é basicamente uma fornecedora de equipamentos e produtos para laboratório de maneira geral. Tá? A gente tem vários produtos, tem especialistas de outros produtos, tá? E também representantes em todo o Brasil. Então, a gente basicamente atende laboratórios de química, biologia e áreas afins, medicina, principalmente em universidades e alguns também em institutos privados. A gente tem escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, então a gente faz, a maioria dos produtos são importados, e para facilitar os processos de importação, seja com faturamento no Brasil, importação direta, a gente tem as empresas nos Estados Unidos. A gente tem exclusividade nessas marcas aí, Pars, Solartron e PalmSense. Tá? São marcas de potenciostatos, a Pars, Solartron é potenciostatos de bancada e a PalmSense potenciostatos portáteis. Então, a gente tem exclusividade. Se for de bancada, tem que ser Pars, Solartron, a gente não pode fornecer outro, e eles também não podem ter outro distribuidor. O mesmo vale para a PalmSense, o que diz a potenciostatos portáteis. E, além disso, a gente tem várias outras marcas que vendem eletrodos, acessórios, células, são coisas que a gente não tem exclusividade, muitas vezes esses fabricantes não têm. Então, esse foi o merchandising, bem rapidinho, tá? E indo para o curso agora, o que esse curso vai ter? Questão de procedimentos experimentais, como que é o estado da arte desses procedimentos. Aí eu vou falar dois slides só para falar brevemente, falar um pouquinho de limpeza de vidraria e Teflon, que são os materiais mais utilizados aí para células e eletrodos. Vou falar um pouquinho dos eletrodos, cada um dos eletrodos utilizados na célula de 3 eletrodos, então os tipos e peculiaridades e como limpar e manter. Tá?
do potenciostato, vou falar um pouquinho como funciona, tá? E como testar o próprio potenciostato antes de começar o seu ensaio, tá? E vou falar em seguida, né, um pouquinho das técnicas, as principais, aí eu selecionei 3, né, o curso é de 1 hora só, então não dá para falar de todas as técnicas. Eu coloquei ali impedância, mas eu não vou falar assim da impedância, né, de tudo que a impedância tem. Eu tenho cursos, mini cursos bem mais extensos, que entram em mais detalhes, e falar um pouquinho mais da parte prática mesmo, só dos parâmetros, dos cuidados. E por fim, né, a gente testou o potenciostato, viu os parâmetros das técnicas, eu vou falar uns 2 slides ali de como você tem que testar o seu sistema eletroquímico para verificar que está tudo ok com célula, eletrodo e eletrólise. Então, os procedimentos, como que a gente faz, né, para buscar, para elaborar um procedimento experimental? A gente olha trabalhos anteriores. Eu já fui mestrando, doutorando, e vocês já foram ou estão sendo, e é assim que se faz, tá? Só que o que acontece? A maioria dos artigos, né, apresenta uma versão muito resumida do procedimento. Às vezes existe até uma cultura assim se você tem algum procedimento que leva a um resultado melhor, né, você querer esconder como se fosse um segredo comercial. Muitos pesquisadores têm essa postura. Pegar talvez artigo dos anos 70 aí, eles eram mais detalhados no procedimento. Hoje em dia, o procedimento ele é muito resumido. Eu diria assim, é impossível você fazer um procedimento só com base em artigos. Aí tem, né, outras fontes aí que tem um pouquinho mais de detalhes, que são as teses e dissertações, né, TCC. Eles, né, por serem trabalhos mais extensos, eles costumam ter mais detalhes, mas ainda não tem tudo que é necessário, tá? Para você fazer todos os passos aí necessários para testar uma célula eletroquímica. Então, a célula eletroquímica, ela começa com, né, desde a limpeza da célula, dos eletrodos, de tudo que você vai usar. Por exemplo, a maioria das teses e dissertações não fala nada sobre a limpeza, como é feito ela. Ou se fala em uma linha, foi limpado com tal substância, tal solução de limpeza. Mas nada assim, dizendo, por exemplo, a receitinha de como é feito, quanto tempo deixou, como é enxaguado, se teve aquecimento, esse tipo de coisa, não é exposto, né? Normalmente é passado entre as gerações de pós-graduando, né? O mais velho ensina o que chegou, né? E vai passando. Eu mesmo fui montar essa apresentação, eu já tinha me deparado com essa dificuldade quando eu estava no mestrado, no doutorado, e eu fui buscar informações tanto em Web of Science e Google, e é muito difícil achar todos esses detalhes aí na literatura. E o que acontece? Se isso é passado simplesmente de boca a boca, então todo o laboratório, né, vai ter aí alguns macetes que são passados entre as gerações, né, mas pode também ter alguns vícios ocultos, né, que são passados aí dos mais velhos para os mais novos. Tá? Existe até um exemplo que é uma fábula, né, do macaco, né, bem resumidamente assim, como que era essa fábula. Um grupo de cientistas colocou um grupo de macacos, né, e em uma sala convivendo, e o que acontecia? Eles colocaram um cacho de bananas, né, e toda vez que o macaco tentava pegar a banana, eles davam um jato de água fria. Né. E aí o que começou a acontecer? Com o passar dos dias, os macacos não queriam mais pegar as bananas. E o que eles fizeram? Eles inseriram no grupo alguns macacos novos, que não estavam lá ainda. Né? E o que acontecia? Os macacos velhos, eles iam
e puxavam e até batiam os macacos novos que tentavam alcançar as bananas. E eles foram trocando os macacos por macacos novos até que chegou num ponto que todo mundo era macaco novo. E ninguém deixava pegar a banana, só que os macacos novos nunca tinham levado o jato de água fria. Tá? Então, eles tinham o que eles acabaram desenvolvendo nesse grupo, esse vício oculto. Não pode pegar a banana, porque senão algo muito ruim acontece. E isso acontece muito nos procedimentos experimentais, não só em eletroquímica, eu acho que na química de maneira geral, né? Se esses procedimentos não são escritos e detalhados, né, passados de boca a boca, a gente cria algum tipo de vício oculto. O que é isso? Algum macetezinho, você nem sabe para que é, meio que uma superstição. Certo? Então, por isso que eu tive alguns tutores que me ensinaram isso, eu sempre passo adiante, de que nunca confie plenamente no que um aluno mais velho ou um técnico de laboratório te ensina assim, só no boca a boca. Vá buscar, tente buscar mais informações sobre aquilo, para que aquele procedimento serve. A gente tem que reinventar a roda, como está ali na figurinha? Não. Né? A gente tem que usar o que está disponível. Mas como cientistas, é a nossa função também sempre se questionar se aquilo está certo, porque muitas vezes pode ter alguma coisa ali, né, que não está certo no meio de um costume que se cria em um laboratório. Então, começando pela limpeza. Né, eu sou um aluno novo ali, um mestrando, entrou agora, ou vou começar a minha iniciação científica em eletroquímica. Né? A primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser limpar as suas células, seus eletrodos. E aí, cada laboratório cria uma cultura. Eu tentei juntar aqui, né, dessas soluções, as mais utilizadas são essas duas primeiras aqui. O Extran, detergente, né, e o permanganato. Né? Normalmente se usa permanganato de potássio, né, com um pouquinho de ácido sulfúrico. Tem alguns que utilizam a versão alcalina, que é um pouquinho de hidróxido de sódio. Não encontrei na literatura, por exemplo, nenhuma receita assim de concentrações. Só o que ele faz, coloca uma colherzinha de úmido, né, igual receita culinária mesmo. E, por exemplo, detergente é uma coisa que não é assim, digamos, eu coloquei aqui como se fosse da esquerda para a direita, o grau de limpeza, né, que essas soluções aqui proporcionam. Então, o detergente ele é o mais brando. Tá? Então, ele é mais fácil de usar, manipular, não precisa de capela, por exemplo, né? Mas ele também é o que menos limpa. Mas o grau de limpeza depende da sua aplicação. Né? Então, tem algumas aplicações, aí, algumas áreas da eletroquímica que são, digamos, um caso mais chato, né? Que não toleram nenhum tipo de contaminação. Né? Por exemplo, o monocristal. Se for trabalhar com monocristal e limpar com o Extran, provavelmente não vai servir. Os seus resultados, né, resultados preliminares com amostras conhecidas, já não vão dar aquilo que você quer. Tá? Então, a gente pode usar, por exemplo, solução piranha para tudo, até para, por exemplo, corrosão, que é uma coisa que não exige tanta limpeza? Pode, mas não é necessário. A gente está matando uma mosca com canhão. Mas existem laboratórios que fazem isso. Tá? Então, esses são os procedimentos, digamos, mais utilizados. Eu, particularmente, usei bastante essa potássio alcoólica e sulfonídrica. Então, a potássio alcoólica é hidróxido de potássio dissolvido em etanol. Então, a gente, em soluções de limpeza, a gente não usa assim, reagentes de muito alta qualidade. Né? Até porque depois, em todos eles, você vê que a água DI, né, ou água ultrapura, então, todos eles são enxaguados com água DI. Né? Então, não precisa ser assim, um ácido sulfúrico ultra puro, por exemplo, para preparar uma sulfonita. Né? Então, a potássio alcoólica, ela é a melhor solução que existe para tirar sujeira orgânica. Então, por isso que eu coloquei ali para síntese, né, de nanomateriais, é uma coisa não muito relacionada à eletroquímica, mas o que acontece nessa síntese, em furos
os recipientes de síntese, um balão de síntese, por exemplo, vai cozinhar a substância orgânica. A substância orgânica é muito difícil de tirar só com permanganato, ou até mesmo só com sulfonite ou solução piânica. Então, a potássio alcoólica é muito boa para tirar gorduras e substâncias orgânicas. Né? A gente percebe até visualmente que o vidro fica muito limpo com essa potássio alcoólica. Tomem cuidado com os vidros que vocês usam, né? O vidro, para aguentar uma solução altamente alcalina, ele tem que ser de muito alta qualidade. Então, os fabricantes, né, pelo menos assim, as marcas mais conhecidas de vidros, eles normalmente fornecem um manual ali, um catálogo, dizendo que tipo de substância ele aguenta. Sulfonítrica, ácido sulfúrico e ácido nítrico sem água, normalmente se utiliza 2:1 ou 3:1, né? Onde a gente coloca 2 de sulfúrico e nítrico ou 3 de sulfúrico e nítrico. A gente vai usar um nítrico um pouquinho mais forte, por exemplo, 2:1, que a gente tem que oxidar muita coisa, né? O ácido nítrico tem a função oxidante aqui na sulfonítrica. Solução piranha, água régia, solução piranha é ácido sulfúrico com peróxido de hidrogênio, né? A água oxigenada. Então, normalmente se utiliza 3:1, 3 de ácido sulfúrico e 1 de peróxido. Peróxido é um pouquinho mais forte que o ácido nítrico para oxidar. Tá? Então, se você tem coisas ali que tem que ser oxidadas. Água régia é usado em alguns casos, até vou citar um exemplo de platinização, onde a limpeza é feita com água régia. Né? Água régia é ácido clorídrico e nítrico, né? Normalmente 2:1 ou 3:1 em volume, né? E ele ataca praticamente todos os metais. Então, em todas as limpezas, a gente tem que enxaguar muito bem com água deionizada para tirar, né, essas substâncias aí de limpeza, né, de ataques químicos. Mas, pessoal, antes de usar, eu já até estou colocando esse slide antes do outro, né? Antes de fazer qualquer limpeza química, né, não adianta se você não tiver uma boa bucha, uma boa escova. Tá? A sujeira, o que acontece se você deixa ali muita sujeira, por exemplo, em cima do vidro ou do seu PTFE, né? E você já usa o ataque químico. O ataque químico, muitas vezes, ele oxida ou reage, né, com a sujeira que você quer remover, né? E, em algumas situações, gera-se uma camada passivante, né? Essa substância oxidada, ela não dissolve mais e ela bloqueia, né, o resto da substância atacada. Então, diferente da figura, talvez diminua um pouco a sujeira, mas ela ainda fica aí. Uma prova disso, pega uma panela que queimou alguma coisa ali e tenta limpar só com ataque químico. Você não vai conseguir. Né? Pode jogar até solução piranha ali, você corrói o metal, mas não corrói essa sujeira. Né? Então, a limpeza mecânica é imprescindível. Né? Uma boa limpeza física não existe nada, nenhum ataque químico que vá compensar uma boa lavagem mecânica, né? Escova e bucha. Tá? A gente pode usar, né, nessa primeira etapa o detergente comum, não precisa ser o extra, né? Até porque se você depois for utilizar o ataque químico, ele vai remover qualquer resquício que o detergente possa deixar ali. Aí uma dica, pessoal, que principalmente aí quem trabalha com as coisas que toleram menos sujeira, joga a água da torneira mesmo no vidro. Se você vê que a água não escorre, fica essas gotinhas de água grudadas no vidro, é porque ele está sujo. Tá? Um vidro de laboratório de borosilicato, se ele estiver bem limpinho, só com o detergente, a água escorre totalmente. Tá? Se você vê isso aqui, é porque não está muito limpo. Tá? Se você trabalha com alguma área da eletroquímica que não existe tanta limpeza, pode ser suficiente. Mas lavar uma louça ali não é algo que, se você lavar bem, vai usar muito mais tempo do que lavar mal lavado. Então, compensa caprichar aí na lavagem com detergente. Tá? A etapa química, como eu mencionei ali, né? O ultrassom pode ajudar em alguns casos, mas mesmo o ultrassom não vai substituir uma boa bucha, uma boa escova. Tá?
E no ataque químico, também cuidado com acessórios. Então, se eu estou lavando, por exemplo, um balãozinho volumétrico, ele tem uma tampa de plástico que não é de Teflon. Você não pode jogar isso no permanganato ou na sulfonítrica, que vai atacar plástico, se não for o PTFE, ou o nome comercial, como a gente costuma chamar, Teflon. Ele vai sofrer ataque, ele vai corroer, né? E vai até se contaminar com essa solução, esse ataque químico. Então, depois, né, de você fazer o ataque químico, a gente tem, ou mesmo só lavar com detergente, se for estranho, a gente tem que enxaguar com água deionizada. E para isso, a gente costuma utilizar piceta. E o que muitos laboratórios a gente nem se toca, esquece, a gente tem que lavar a piceta também, tá? Então, a gente pega uma piceta nova, que vem com contaminação, com poeira de outro lugar aí, de depósito, e bota a água direto e usa para sempre, só vai preenchendo, né? Então, se você tiver uma aplicação mais sensível, provavelmente você vai relavar tudo e não vai nem perceber, nem vai se tocar que a sujeira pode vir da piceta. Eu coloquei aqui 2 tipos de piceta. Uma de vidro, claro, vai ser mais fácil de lavar, né? A gente pode mergulhar ela numa sulfonítrica, numa solução piranha. E essa de vidro, pessoal, existem outros desenhos também. Ela está vendo que ela tem um tubinho que fica aqui como se fosse por trás, né? Tem 2 tubinhos, um onde a água sai e outro onde o ar entra. Então, essa é uma característica importante a se notar na piceta. Então, a gente, para enxaguar a vidraria depois de um ataque químico. Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico, eles soltam vapores, certo? E essa piceta aqui, quando você aperta, né, e aí a hora que volta para ela chupar, digamos, ar, se tiver vapor de ácido nítrico, ela vai entrar na piceta e vai contaminar a sua piceta com ácido nítrico, né, ácido sulfúrico ou vapor que tiver capturando ali, né? Às vezes até de, se você estiver falando muito perto, gotículas de saliva vão entrar na piceta. Então, esse tipo aqui, né, de vidro, que tem uma entrada de ar longe da onde a água sai, né, evita esse tipo de problema. Então, é uma coisa aí que vocês têm que tomar cuidado também, é a piceta. Tá? A intenção é enxaguar com água deionizada justamente para remover esses restos de ácidos ou bases que ficam no ataque químico. É uma coisa que, nas aplicações que exigem mais limpeza, que rotineiramente é feita, é ferver, né, toda a vidraria, passar água quente. A água quente, obviamente, ela remove mais sujeira, né, ela tem poder de dissolução maior do que a água fria. Então, uma prática aí que eu vejo em alguns laboratórios, bastante comum, é você pegar um becker grande e ferver na água DI, né? E trocar essa água aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E aí a secagem é uma questão delicada, pessoal, porque quando você seca uma vidraria e guarda, por exemplo, no armário, ela vai ficar suscetível à poeira. Então, você pode jogar fora todo esse trabalho que teve para lavar a vidraria. Né? Então, e na eletroquímica, né, a maioria aí vai trabalhar com solução aquosa. Então, você não precisa ter, assim, remover toda a água. Se você for trabalhar com solução aquosa, às vezes é muito melhor você deixar toda a sua célula e vidraria guardada no becker, com água. Tá? Então, ou em algum outro recipiente grande com água, porque ela vai evitar que entrem partículas de poeira proveniente do ar, né, fumaça. Né, o ar ele é muito contaminado, saliva, existe muita coisa no ar ali que pode contaminar a sua vidraria. Então, é melhor, se você for usar ela com água, deixar guardado na água mesmo, tapa com um filme plástico, né, e deixa guardado lá. No dia que for usar, troca a água, ferve mais uma vez, né, com certeza vai evitar muita contaminação. Então, eletrodos, né? Então, a célula, basicamente, são recipientes, vidros, né? Não vou entrar muito em detalhe. Os eletrodos, vou falar um pouquinho de cada eletrodo utilizado em eletroquímica.
Que tipos de eletrodos são utilizados em eletroquímica? Então, aqui a célula de 3 eletrodos. Tá? Então, os eletrodos são para medir ou aplicar potencial. Né? Na eletroquímica, a gente chama mais de potencial, engenharia chama de voltagem, na física chama de fé, então, coloquei os sinônimos. Então, como vocês já aprendem até no ensino médio, né, reações eletroquímicas sempre dependem de um par redox, então tem que ter no mínimo 2 eletrodos. E em eletroquímica a gente usa esses 3 aqui. No slide de potenciostato eu vou falar um pouquinho de como funciona e por que a gente usa esses 3 eletrodos, né? Mas basicamente aqui é mais para convenção de siglas. WE, eu particularmente gosto muito de usar siglas em inglês, tá? Eu deixo a tradução ali em português, mas eu prefiro a sigla em inglês. Então, o eletrodo de trabalho, WE, onde ocorre a reação que você quer pesquisar. O contra-eletrodo, né, onde ocorre a reação oposta. Né, tem que ter o par redox. E o referência, que é usado para medir potencial. Então, eletrodos de referência. Que tipos de eletrodos de referência são mais utilizados aí na eletroquímica, né? Então, são esses tipos aqui. De hidrogênio, de prata e de mercúrio. São esses 3 grandes grupos aí de eletrodos os mais utilizados em eletroquímica. Então, o eletrodo de hidrogênio, tá? Que é, assim, digamos, o padrão, né? Que está lá na tabela como potencial zero. Tem gente que usa as 2 siglas como se fossem a mesma coisa. Eu procurei e tem uma pequena diferença entre o eletrodo normal e o eletrodo padrão. O eletrodo padrão, eu acho que, na verdade, ele nem existe fisicamente. Eu recomendo usar o SHE standard, né, o padrão, mais para nomenclatura. Quando você for converter o eixo de um gráfico, por exemplo, aí você usa a denotação standard. Por quê? O standard é quando a atividade do íon H+, né, o de próton, for 1. Né? A gente não mede direto, não tem como preparar exatamente uma solução de atividade 1. A solução 1 mol por litro tem quase atividade 1, mas não é exatamente, dá uma diferençazinha ali de milivolt. Então, a denotação normal, né, o NHE, sim se refere a 1 normal de hidrogênio, pH 0, né, solução 1 molar de H+. Então, esse eletrodo ele existe fisicamente, ele consiste de um fio de platina, né, imerso em uma solução de H+, a gente tem aqui no espaço, que seria vazio, né, em vez de ar, não, a gente tem hidrogênio. Então, assim, a gente enche ele totalmente com solução de ácido e borbulha hidrogênio. Né? O hidrogênio tem para ele saturar essa solução de ácido com hidrogênio gasoso. Quais são as vantagens dele, né? Ele tem, você não precisa converter eixo, né? Você pode usar ali potencial versus NHE, que já é a convenção padrão. Aqui nesse eletrodo, a gente só tem platina, hidrogênio e ácido, né? Vidro. Então, não tem muita fonte assim, de contamina. Ele não contamina a sua célula. Tá? E é fácil de limpar, né? Vidro, platina, né? São muito fáceis. A gente pode tacar em sulfonito, solução piranha, é fácil de limpar. Eu vou falar na parte de contra-eletrodo como limpar platina e outros metais. Ele pode operar em uma faixa de temperatura até, como a água começar a ferver, teoricamente pode ir até mais e o potencial dele não muda com a temperatura. Quais que são as desvantagens? Né? Uma desvantagem prática importante aqui, ó, é que a gente tem que injetar hidrogênio gasoso mesmo. Você tem que ter um cilindro de hidrogênio ou um gerador de hidrogênio. Existe um outro eletrodo que eu não coloquei aqui, a gente gera esse hidrogênio por eletrólise, né, numa fonte, esse hidrogênio gerado borbulha ali. Tá? O eletrodo reversível. Então, na eletrocatálise, onde eu trabalhei, usava bastante esse eletrodo aqui. Ele é um NHE adaptado, digamos, para ficar um pouco mais prático. Tá? Então, como que esse eletrodo é feito? A gente
tem só um fio de platina em um tubo que é aberto na ponta aqui. A gente enche o tubo com solução de ácido, normalmente ácido sulfúrico meio molar ali, por exemplo. A vantagem dele é que a gente pode preparar ele em qualquer solução, tá? De ácido, assim. Então, o eletrodo reversível de hidrogênio, se o H+ for 1 molar, ele é o normal, quase, basicamente, né? Ele vai ter o mesmo potencial do normal. Ele só não vai ser o normal se você não tiver hidrogênio sendo borbulhado a todo instante. Tá? Mas você pode preparar ele, inclusive, em pH básico. Tá? Então, isso não vai servir para meio neutro, mas meio básico, digamos, pH acima de 12, 13, também consegue gerar ele numa solução de hidróxido sódico, por exemplo. Então, a gente põe a solução, aplica, né, com uma fonte externa ou com um potenciostato mesmo, um potencial negativo, até que se comece a gerar bolhas no eletrodo ali. Gerando bolhas, né, a bolha vai arrastar, vai gerar gás ali e vai arrastar a solução para baixo. Então, vai ficar com uma camadinha de gás hidrogênio, né, e a solução em volta do fio ali. Quais que são as vantagens? A gente pode usar ele em diferente, né? Por exemplo, em banho a 80 graus, pode usar esse eletrodo, não tem problema. Na verdade, assim, só também cuidar um pouco com a temperatura, porque qual que é uma desvantagem em relação ao NHE desse eletrodo aqui? Como o gás hidrogênio é só gerado no começo e não vai ficar sendo borbulhado, com o tempo, essa solução vai perder a saturação do gás, ele só vai ficar saturado com o gás na interface. Daqui para baixo, o gás, né, vai se perder. Então, uma temperatura muito alta, a solubilidade até aumenta, pode até ajudar, né, a manter um pouco a concentração de hidrogênio, mas ele não é indicado ficar um tempo assim, muito longo, o dia inteiro. Né? Recomendado, pelo menos 2 vezes por dia, você gerar o hidrogênio ali. Ele tem uma escala muito intuitiva, então ele varia junto com o pH. Então, é uma escala intuitiva e fácil de entender. Você vai encontrar muitos trabalhos, às vezes, que não usam esse eletrodo, mas converte para essa escala aqui, né, eletrodo reversível. Por quê? Por exemplo, eu evoluo hidrogênio a 0 volts, né, em platino. Na escala do hidrogênio reversível, esse 0 volts vai ser em qualquer pH. Então, se eu estou em pH 14, hidróxido 1 molar, a evolução de hidrogênio vai ser em 0, a evolução de oxigênio vai ser em 1.4, 1.229 é o teórico, mas vai ser 1.4 ali na prática, que vai acontecer em qualquer pH. Ele é fácil de ser fabricado, veja que ele tem, né, bem simplesinho ali. Uma desvantagem importante dele, como eu disse, se o hidrogênio aqui, né, ele não é reposto, né, com o tempo vai perdendo, então o potencial pode variar alguns milivolts durante o dia de trabalho. O eletrodo de prata, esse é o meu preferido, porque ele tem um potencial sempre fixo, né? Ele é muito difícil de variar esse potencial, de uma contaminação muito severa, assim, para deslocar o potencial de um eletrodo de prata. Qual que é a principal desvantagem dele? Né? Ele usa soluções de cloreto ali, tá? Então, se você não pode ter cloreto no seu sistema, até dá para evitar, né? Mas é difícil. Quem não tolera cloreto na solução prefere evitar esse tipo de eletrodo. Eu já usei ele, eu vou falar no finalzinho dos eletrodos de referência aqui. Eu já usei ele em células que não tolerariam cloreto. Se você faz uma junção dupla, eu falo no finalzinho aqui, você consegue evitar bastante contaminar a sua célula com cloreto. Então, as soluções mais usadas neles são KCl e NaCl, né? Sódio e potássio, sódio e cloreto de potássio. Eu recomendo fortemente aí vocês usarem o sódio, né, em vez do potássio, porque o sódio, ele parece que evapora menos. Então, a solução, quem já trabalhou com esse eletrodo deve saber que a solução evapora muito fácil e cria-se depósitos de sal, né? A de sódio evapora um pouco menos.
Eletrodos de mercúrio, então o mercúrio, por ser um metal líquido, ele tem uma resposta muito rápida, altamente reversível, né? Tem um errinho de digitação, vou arrumar depois, que é mercúrio, tá? Então tem a versão para pH neutro, que é o calomelano, alcalino, é um dos mais usados para alcalino, esse mercúrio óxido aqui. Ele tem um potencial muito estável, é muito difícil algum contaminante aí que vá modificar o potencial, e é uma pena que ele esteja caindo em desuso, né, por questão ambiental, do mercúrio, né. Eu não concordo muito porque, assim, o mercúrio desse eletrodo aqui, né, é muito pouquinho e é fácil de ser reciclado, reaproveitado, né, não precisa jogar fora, esses eletrodos duram, às vezes, para sempre. Né. Então, não é algo assim que a gente vai estar jogando um monte de mercúrio no ambiente, mas, infelizmente, eles estão caindo em desuso, né? Mas o mercúrio, por ser o único metal líquido a temperatura ambiente, né? Por isso ele é usado aí nesses eletrodos. Existem vários outros eletrodos que são usados em situações específicas onde esses anteriores não podem ser utilizados. Né? Então, concretos, a cobre sulfato, né? Altas temperaturas, um fio de platina, um fio de níquel, né, para fazer um pseudo, que é uma referência entre aspas, né, não é bem uma referência. Enfim, existem aí outras situações onde é necessário outros eletrodos de referência. Então, aqui está a junção dupla, né, separadores, eu coloquei um exemplo aqui. Então, todo eletrodo de referência tem um separador, né, para separar a solução onde o eletrodo de referência está imerso da sua célula. Tá? Também é utilizado em alguns contra-eletrodos se o contra-eletrodo gera produtos que você não quer que vá para a sua célula. Né? Então, para ali, eu, por exemplo, eu quero usar um prata cloreto e o meu sistema não permite cloreto. Né? Usa duas junções, né? E põe a solução de trabalho, né, no meio aqui, que vai evitar muito a migração de íons do referência para a sua célula. Então, estão aqui os tipos mais comuns de junções. A mais comum é essa da figura aqui, que é a fita de vidro. Ela é branquinha, é fácil, se você tiver alguma coloração aqui, porque ela está contaminada, então já tem que trocar ou lavar. Né? Existe fita de cerâmica, de vidro. Esse tipo D aqui eu usei bastante, que é, tipo D, que é um fiozinho, né? Normalmente usa-se um fio de platina, soldado no vidro. E entre as microfissuras que formam entre o vidro e o fio, a gente tem uma passagem de lixo. Ele isola bastante os meios. Tá? Esse tipo de eletrodo aqui. Se você, por exemplo, quer usar um de cloreto e não pode ter cloreto na solução, esse tipo D aqui é o melhor. Né? Mas ele também agrega muita resistência. Então, se você for trabalhar com voltamento de pulso ou impedância de frequência mais alta, pode ser que ele não responda tão bem. Então, como limpar os eletrodos? Né? Os eletrodos de referência, obviamente, a gente prepara uma vez e não vai ficar fervendo ele na água, certo? Botando lá no político ou no permanganato. Né? Então, a gente tem que dar uma lavadinha por fora ali, né? Às vezes com álcool e água. Exceto, por exemplo, o reversível, né, de hidrogênio ou normal de hidrogênio, que a gente pode lavar inteiro, né, ferver na água junto com as coisas. Tá? Então, por isso, se trabalhando com monocristal ou lítio metálico, né, uma aplicação que exige uma limpeza muito, um grau de limpeza muito bom, você pode, mais recomendado usar esses eletrodos de hidrogênio, aí, que vai evitar a contaminação. Aqui é óbvio, né? O eletrodo de cloreto tem que ser guardado na solução de cloreto, né, que ele é preenchido. Né? E sempre que você vê sal, solução evaporada, troca tudo que está dentro do bulbo. E aí já não é mais garantido que tenha concentração. Né? Lava, tira bem o sal. Né? E substitui essa solução. A solução de cloreto é baratinho, né, pessoal? Então, não tem por que não trocar. As fritas de vidro, né?
deve ser sempre inspecionado. Você vê qualquer alteração de cor ali, né? Ou algum indício de sujeira, tenta lavar. Tome cuidado com a fita de vidro em ataque alcalino, né? Que a solução alcalina pode corroer e sumir com a fita de vidro. Às vezes é bom limpar mais com ácido e água quente. Os eletrodos de trabalho, eles não são assim muito usados para, né, assim, digamos, a limpeza deles não é a mesma coisa que a vidraria, né? Que normalmente a gente usa são metais ou carbono vidro embutido em um plástico isolante, tá? Esse é o tipo mais comum. E nos ensaios em eletroquímica, a gente precisa ter uma superfície bem plana e livre de impurezas, né? Então, como a minha apresentação é mais prática, não vou entrar em detalhes de por que o eletrodo tem que ser plano, por que o formato de disco é melhor, né? O esférico seria melhor ainda. Então, vocês acham fácil em literatura. Então, como a gente precisa dessa superfície plana, né? E altamente limpa e reprodutível, que é o nosso eletrodo de trabalho, a gente tem que polir, né? Basicamente, o trote da eletroquímica aí, seja bem-vindo ao laboratório, toma aqui o seu eletrodo para você polir. Como que é feito esse polimento? Alguns laboratórios têm politriz, outros não, né? Politriz é um disco que fica girando, então evita um pouquinho aí de fadiga da mão, né? Trabalho mais manual. Então, antes de polir com alumínio, né, se a superfície estiver muito irregular, né, já vindo da tornearia, a gente precisa lixar. Né? A gente sempre vai da lixa mais grossa para mais fina, e sempre entre uma lixa e outra, a gente precisa colocar o eletrodo no ultrassom. Tomem cuidado com o tipo de eletrodo, às vezes o ultrassom, ou se o eletrodo não suportar o ultrassom, é bom você lavar com um jato de água, né? Alguma coisa assim, para tentar remover grãos da lixa mais grossa. Se você for para a lixa mais fina e tiver grãos da grossa, os grãozinhos vão riscar, você vai perder todo o seu trabalho, tem que voltar para a lixa mais grossa. Mesma coisa é feito com alumínio, a gente vai da mais grossa para mais fina. Né? Alumínio normalmente é uma suspensão aquosa, tá? É bom utilizar ela bem concentrada, principalmente nas etapas de alumínio mais grossa ali. E ela normalmente é despejada em um pano. Para cada tipo de eletrodo existe um tipo de pano ideal. Então, nos fabricantes de pano, você vai encontrar isso, né? Tecido para polimento e alumínio. Tá? Também pode ser utilizada a pasta de diamante em vez de alumínio, que dá um resultado mais rápido, mas claro, né? Um recurso um pouco mais caro. Então, quando que a gente deve avançar as etapas? Tem alguns que usam um microscópio de metalografia para dar uma olhada bem em detalhes, né? Mas aí, em geral, quando você vê que você está lixando e não dá mais diferença, você passa para o próximo. Sempre tomando cuidado de lavar, somicar, para passar para a próxima etapa. O carbono vítreo é um dos mais usados em eletroquímica, ele é muito duro, tá? Então, a pasta de diamante aqui é altamente recomendável, alumínio, né? Se usar alumínio, você vai ficar horas ali, cada uma, para conseguir gastar esse carbono dele. O ouro é o mais mole que tem. Eu já trabalhei com ouro, né? Mas não se engane, né? Ele não é tão fácil. Um pouquinho que você passa do polimento, ele dá esse efeito aqui de casca de laranja. Tá? Se isso acontecer, tem que voltar até para a lixa para tirar isso aqui e tentar deixar ele vizinho de novo. Um negócio que você não pode deixar, no ouro, né, você não pode deixar muito tempo polindo em uma determinada lixa ou alumínio, né? E também, para evitar esse tipo de coisa, o ideal é você ir na politriz, por exemplo, água em fluxo contínuo, para remover qualquer resquício que tem ali no abrasivo. E o ouro, por ser mole também, ele incrusta grãos de alumínio ou até da lixa ali dentro dele, né? Como se você polir demais. Então, é bem complicado polir um metal mole. Eu até prefiro polir um carbono vítreo do que um ouro.
Se o eletrodo for muito pequeno, o ideal é a gente usar um suporte, né? Que tem então bem pequenininho, mas mesmo esses eletrodos comuns, de disco de 5 milímetros, né? No laboratório que eu trabalhava, a gente tinha um cilindro desse aqui de plástico mesmo, só que bem grande, para comportar o cilindrinho do eletrodo. Para quê? A gente criar uma superfície maior, né? Para você ter um controle ali de polir a superfície mais plana possível, né? Se você tem ele muito fininho, você acaba não conseguindo ter um controle muito bom de manter ele perpendicular ao plano e você tem um polimento abaulado, você acaba deixando a superfície abaulada. Então, é bom ter um suportezinho ali se o eletrodo for muito fino. E metais, né? Os contraeletrodos normalmente são metais, placa de platina ou placa de ouro, às vezes usa grafite. Grafite não tem muito o que fazer com ele, vai ter que limpar com água mesmo, nem ácido ele vai aguentar. É ácido ele vai aguentar, né? Mas às vezes você jogar um ácido, ele pode infiltrar no grafite, depois não tem como tirar ele. Então o ideal é só água quente mesmo e ultrassom. Mas metais, você tem um método muito eficiente, muito bom de limpeza, que é o flame annealing, né? Você pega um maçarico ali e aquece ele até ele alcançar o estado de rubor, né? Ficar amarelo e avermelhado, amarelado. Tá? Isso com a platina. Com o ouro, tome muito cuidado que a chama de maçarico, a gás comum, gás de isqueiro mesmo, já pode fundir o ouro. Então o ouro ficou vermelhinho, já tem que tirar. Se for um fio muito fininho, muito fácil de derreter. Então com o ouro dá para fazer a chama, mas com muito cuidado para não derreter. Agora a platina, você pode deixar na chama ali por vários segundos que ela não derrete, né? Com chama de gás GLP comum, gás de isqueiro. Esses eletrodos metálicos, então, tanto os contras, quanto, por exemplo, se for fazer aquele reversível de hidrogênio que vai um fiozinho de platino, o ideal é você platinizar, para aumentar a área, né? Que é essa platinização, né? Platinização é um banho de platina, ela fica bem preto. Até esqueci de colocar uma figura aqui de um metal platinizado, né? E aqui tem uma receitinha, depois eu posso passar a apresentação para vocês, e aumenta muito a área ativa da platina. Tá? Claro, o flame annealing retira a platinização. O potenciostato. Né? Então, como funciona o potenciostato? A gente terminou a série de células de eletrodos, agora a gente vai para o potenciostato. Antes de ligar a célula dos eletrodos, né, tem que testar o potenciostato. O potenciostato, pessoal, ele aplica um potencial em média corrente ou vice-versa. Tá? Uma fonte não seria o suficiente? Sim, se fosse para 2 eletrodos, mas na eletroquímica a gente usa 3, né? Para que a gente usa 3? A gente quer estudar a reação do trabalho, se tivesse só 2 eletrodos, né? Suponha que eu estou comparando duas situações, eu tive um aumento da corrente. Não posso saber se esse aumento da corrente veio de um aumento da atividade no ponto ou no trabalho, né? A resposta é uma só para os dois. Então, para isso que a gente usa referência, é para ter medir o potencial do trabalho. O que o potenciostato faz? A fonte de potência dele é entre o trabalho e o contra. Então, ele aplica o potencial entre esses dois. Tá? Por referência, ele é feito só medição de potencial. Tá? Então, o potencial que você programa no software, que ele mostra nas curvas, é esse chamado de polarização. Tá? A compliance a gente não vê, a não ser que a gente monte um aparato específico para isso ou coloque um voltímetro. Potencial de compliance a gente não vê. A polarização é efetivamente que a gente trabalha ali e é o medido entre trabalho e referência. A corrente é medida entre trabalho e contra. Né? E aí o que acontece no contra, só para vocês saberem um pouquinho. Então aqui eu tenho um contra, suponho que eu tenho um contra que é uma plaquinha, um fiozinho de platina. Aqui eu tenho um voltamograma de platina. Tá? Claro, não é esse voltamograma que vocês vão estar vendo, né? A gente não vê o voltamograma do contra. Suponha que eu tenho um eletrodo que trabalha ali com um par redox bem reversível. Tá? E o contra a minha platina. Então, vamos lá. Toda corrente que eu passar no contra, no trabalho,
né, a gente vai passar de igual intensidade e sinal oposto no contra. Então, suponha que na minha ida ali, né, eu tenho pico de oxidação no meu eletrodo de trabalho de 1 mA. Então, 1 mA positivo, eu estou a 0,3 volts versus referência, está mostrando ali no meu voltamograma. O que vai estar acontecendo no contra? O contra vai ter que passar menos 1 mA, certo? Nesse voltamograma aqui, a gente saindo do circuito aberto da platina, né, se tiver oxigênio, ele vai provavelmente estar mais positivo, mas ele varia bastante. Tá? Suponho que eu tenho um MOSFET aqui, né, um potencial do circuito aberto de 0,6. Para passar 1 mA negativo, o potenciostat vai aplicar potencial negativo. E ele só vai conseguir aqui, ó, na região de evolução de hidrogênio. Então, para render esse menos 1 mA, o potencial do contra vai ter que ser menos 0,18 versus o referência. O potencial de compliância é o do contra menos o do trabalho. Então, nesse caso aqui, a gente está observando o pico em 0,3, a minha compliância é de 0,48. Está vendo que é maior do que o de polarização. No pico de redução, suponha que a gente tem que passar menos 1 mA, está 0,2 volts. O que o potenciostat vai fazer? Vai polarizar positivo, até dar 1 mA positivo. Nesse voltamograma aqui, ele deu na evolução de oxigênio. Está ignorando aqui que foi gerado hidrogênio e ele possa oxidar aqui na volta. Tá, pessoal? Suponha que ele veio até aqui. Então, minha compliância vai ser de 1,35, ele deve ir até 1,55 para gerar oxigênio e dar essa corrente de 1 mA positivo, que é equivalente a de 1 mA negativo. Agora, imagine que a gente tem um contra muito grande platinizado. Já fica só na região de óxido de platina, que já vai dar as correntes que precisa para o trabalho. A gente vai exigir menos compliância do potenciostat. Tá? Então, esse é um critério importante para vocês selecionarem, né? A gente tem um contra com uma área muito pequena, o que acontece? O potenciostat vai aplicar potenciais muito extremos no meu contra-eletrodo. Vocês vão ver gás, muito gás sendo gerado no eletrodo ali, se ele tiver uma área ativa muito pequena. Tá? Principalmente se ele for carbono. Carbono, então, né? Existe, claro, algumas pessoas que a gente tem que usar carbono, que a gente não pode contaminar o meio com platina, certo? Mas vai exigir muito mais compliância do potenciostat. Tá? Você tem que usar o potenciostat com maior compliância. Então, aqui tem alguns exemplos que eu coloquei do que acontece se a compliância é atingida, o potenciostat não consegue mais manter a corrente. Então, o da palmiscense, ele até mostra o potencial ali que estaria programado, mas ele não consegue atingir. Aí a corrente cai, em vez de fazer o pico, a corrente cai porque ele atingiu esse limite aqui, ó. O contra não dá mais conta de... Né? Ele vai tentar polarizar, vai até o máximo de voltagem que ele consegue e não consegue alcançar. Vocês verem esse tipo de resposta aqui, é a compliância sendo atingida. Dummy-cell. Então, no potenciostato, antes de começar o ensaio, né, a gente pode e deve, pelo menos quando o potenciostato é novo, fazer um teste com a dummy-cell. Tá? Dummy-cell normalmente é um resistor, fazer um ensaio ali no resistor. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Cada software tem o seu jeito de programar. O ensaio mais comum é você fazer uma voltametria, só a ida, tá? A idametria. Então, aqui está um exemplo clássico de dummy-cell, tá? O dummy-cell, se você for fazer num resistor, nesse caso de 10K, você vai observar o quê? Ele está respeitando a lei de Ohm. Então, eu apliquei 1 volt em 10K, tem que ter 100 microamperes. Né? Menos 1 volt, menos 100 microamperes. Menos meio volt, 50 microamperes. Eu tenho que obedecer isso aqui. Se ele não der reta, ou se ele der overload, pode ser cabo, tem algum problema. Tem que dar essa resposta aqui com resistor. Você pode usar resistores maiores para testar escalas de corrente mais baixas. Um resistor de 10 mega, né? Vai testar correntes ali na ordem de nanoampere, né? Então, o efeito da gaiola de fase, né? Aquele circuitinho redox que eu coloquei aqui, ó, ele é muito bom para testar corrente muito baixa. Então, a gente tem dois diodos opostos aqui, ó.
E ele dá esse efeito aqui. Uma curva sigmoidal passando pelo zero, com ordem de unidade de nanoampere. Então, aqui tem uma curva em vermelho escuro aqui, ó, que seria, né, a curva mais escura, feito com a gaiola de Faraday, no potestado da palmicência. A curva em amarelo sem a gaiola. Então, você vê nessa escala de nano, né, a sensibilidade que se tem em ruídos. Então, é bom para testar. Antes de usar suas células, se for usar corrente muito pequena, testa se ele está conseguindo medir sem nível de ruído. Aí aquela célula circuitinho de Randall para medir impedância. Né? Então, nessa Randall eu tenho 560 ohm 10K, eu tenho que ter 560 ohm aqui, e 10K mais 560 aqui. É uma forma de verificar se a impedância está sendo medida bem. Eu também costumo fazer em potestados novos, vocês façam isso, técnico, que veio instalar, não fez, ver se ele atinge os valores máximos, se ele tem um esquema de segurança para overload. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um resistor de 3 ohms, né? 3.3 ohms, e mandei aplicar até 10 volts, em 6,6 volts ali, que ele atingiu 2 amperes, que é o máximo do potenciostat. Ele ficou reto, ele não passou de 2 amperes, e em seguida parou a medida e deu overload. Então, isso é o que ele tem que dar para se proteger. Né? É bom testar esses limites aí, principalmente se o potestado for novo e estiver na garantia. Se ele não atingir esse limite ou der algum problema, ele está na garantia. Então, aqui é meio que o óbvio, pessoal. Jacarezinho é um problema muito comum que eu encontro em laboratório, né? Se tiver oxidado, substitua. Né? Tem que ter um bom contato elétrico. Os cabos do potestado normalmente têm essa blindagem para evitar ruídos, para que o cabo do potestado não precisa estar na gaiola para evitar ruídos. Como se fosse a gaiola de Faraday do cabo. Então, só a parte do plugzinho banana, o jacaré, esse sim precisa estar dentro da gaiola para evitar os ruídos. Tá? E a gaiola, né, ela é um material metálico, ela tem que ser sempre ligada no terra do potenciostat. Tá? Então, aqui, já chegando ao final, acho que talvez exceda uns 10 minutinhos aí, mas se vocês quiserem até, se não der tempo de passar todas as perguntas, vocês podem enviar a pergunta no meu e-mail aqui, ó, respondo, tá? Se não der tempo. Cronoamperometria é a técnica mais comum, né? A cronoamperometria aqui não é a técnica mais comum, mas eu comecei por ela porque é a mais fácil, assim, né? A mais básica, que é um potencial estático. A gente aplica um potencial parado, não vou entrar em detalhes aqui, como funciona a equação de Poitrel, isso vocês acham na literatura. Eu vou me atentar aqui, né? Cronoamperometria pode ser várias etapas, né? Vários potenciais parados, né? Em corrosão, energia, chamado de método potenciostático. E que eu vou acrescentar de informação para vocês aqui, né? Que parâmetros colocar, em vez de ficar só seguindo o que tem nos artigos? Número de etapas, tá? Tem gente que já faz uma etapa só, né? Eu quero fazer uma cronoamperometria a 0,8 volt, que é onde ocorre a minha eletrólise. Né? Eu só aplico 0,8. Mas é legal antes você colocar uma etapa, tá? Onde um potencial onde não acontece nada, por exemplo, 0,1 volt, tá? Onde não acontece reação, para você ter uma linha de base e ter uma reprodutibilidade de onde você começa, porque você vai começar de um salto de potencial. Para ficar mais reprodutível, coloca alguns segundos ali em um potencial onde nada ocorre. Você vai ver essa transição na sua curva resultante. Tá? Potencial. Não siga só o que está no procedimento, teste potenciais próximos. Né? Muito comum também fazer uma voltametria, usar o potencial que está no pico, na metade do pico, né, chamado de meia onda. Explore outros potenciais também. É a minha dica. O tempo, né? Então, o tempo aí vai de cada um, normalmente até você observar alguma estabilidade. Tá? Essa etapa preliminar normalmente é curta, 3, 5 segundos, né? E a etapa onde você faz a eletrólise costuma ser meia hora, 1 hora, ou 10 minutos, isso aí varia muito com cada experimento. Taxa de amostragem, tá?
Então, vamos chamar de intervalo, ou time per point, né? É um número de pontos que vai ter na curva. Cada quanto tempo eu vou pegar uma curva? Se estou fazendo uma hora, por exemplo, é legal colocar um ponto por segundo, um a cada 3, né? Hoje, os computadores têm processadores melhores, então dá até para exceder um pouco 1.000 pontos, ficar entre 1.000 e 10.000. Então, tem a curva de uma hora, eu coloco um ponto por segundo, vou ter 3.600 pontos, é uma curva legal. Agora, se eu colocar 10 pontos, 100 pontos por segundo, eu vou ter 360.000 pontos. Na hora de abrir isso no Origin, vai demorar um ano. Né? Vou formatar, vai travar o computador. Então, não adianta colocar muito ponto. Tá? Vai dar só mais trabalho depois e às vezes nem acrescenta muita informação. Voltametria, existem vários tipos, né? Então, a normal é uma rampa, né? Linear, vários ciclos, né? Ida e volta, chamado também de varredura triangular, né? Existe a voltametria analógica, onde a curva é perfeitamente suave, tá? E a mais usada hoje em dia, a digital, principalmente em potenciostats mais baratinhos, que são, a rampa é feita em pequenos saltos, como se fossem várias, por pequenas cronoamperometrias. Né? Existe voltametria C, usada mais em semicondutores. Tá? E uma coisa que bastante interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é a diferença entre a analógica e a digital. Então, aqui eu tenho a voltametria digital. Como eu faço vários saltos, pessoal, como se fossem várias cronoamperometrias, certo? Cada potenciostato, cada fabricante tem o seu método de capturar a corrente. E isso vai interferir no resultado. Tá? Nem todo sistema vai dar exatamente essa curva. Tem sistema que vai dar um spike mais afiado, a corrente já cai. Tá? Depende do seu sistema. Então, o que acontece? A varredura digital, ela costuma ignorar alguns tipos de fenômenos. Se você colocar o tamanho desse degrau, né, você configura lá como step potential. Se ele for muito grande, na voltametria da platina, você até suprime os picos de hidrogênio. Aqui eu coloquei um exemplo onde eu coloquei um step razoável, né, de 1 milivolt, um step bem pequeno, para assim tentar deixar a voltametria digital muito parecida com a analógica. E mesmo assim, o que a gente observa? Na voltametria digital, ele suprime, talvez um pouquinho de oxigênio que eu tinha na célula aqui, que ele ficou abaixo do zero, e suprime muito a carga capacitiva. Você está vendo aqui a região de dupla camada? Isso é o mesmo eletrodo, na mesma célula, nem mergulhei ele de novo, e ele ficou mais fininha a dupla camada, porque a voltametria digital ela pode ignorar um pouquinho de carga capacitiva pela maneira como é amostrada ali a corrente. Mas a voltametria digital não é só desvantagem, né? Varredura muito lenta, tipo corrosão que usa menos de 1 milivolt por segundo, né? Ela costuma ser mais estável. Então, quais que são algumas dicas que eu dou aqui na voltametria, tanto a analógica quanto a digital? Né? O número de ciclos varia muito de cada experimento. Eu vou passar esse material para vocês, tá? Nós vamos ficar lendo aqui o que está escrito, né? O maior cuidado aqui que vocês têm que se atentar é no degrau, né? O step. Tá? Então, eu vejo muita gente tentando usar step muito pequeno e obtém muito ruído. O que isso significa? Que você precisa usar uma gaiola de Faraday. Aí você fala, a gaiola de Faraday não é só para nanoampere? Não, às vezes até com miliampere, na voltametria você tem ruído, porque o potenciostato, não só para medir corrente muito pequena, ele é suscetível a ruído, mas para medir uma corrente não tão pequena, de maneira muito rápida. Então, quando você põe step baixo, ele tem que medir a corrente muito rápido. E isso torna ele suscetível a ruídos. Então, bota uma gaiola de Faraday que você vai melhorar sua voltametria. A vantagem é que você vai ter mais pontos, maior definição dos picos. Existem outras voltametrias, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês saberem, quem não sabe que existe, usado na eletroanalítica para aumentar a sensibilidade, que são as voltametrias de pulso. Tá? A impedância, pessoal, então, eu nem vou entrar muito em detalhes aqui, senão não vai dar tempo. Né? A impedância é uma maneira de a gente conseguir medir capacitância e indutância também, né? Então, a gente usa ali a onda alternada, tá?
para conseguir essas medidas, né, de capacitância e indutância. Então, tem cursos específicos, eu apresento em outros congressos, só de impedância, quem tiver interesse, né? Estou de olho nos congressos aí que volta e meia, a gente faz cursos de impedância. Aqui, como é a parte experimental, eu vou falar um pouquinho dos parâmetros, tá? Então, a mais espectroscopia de impedância propriamente dita é a varredura de frequência, tá? Eu vou varrer da frequência, normalmente, da mais alta para mais baixa, tá? Amplitudes é muito usado de 5 a 10, se tiver amostra muito isolante, aumenta a amplitude, né? Se a gente está usando eletrodo de referência, não faz sentido fazer impedância mais de 100K, porque a referência não responde, né? Então, não adianta, os pontos acima de 100K não vão ter só efeito de artefato, não vão estar medindo a sua amostra. Né? Número de pontos, bastante comum usar de 10 a 30, se você usar mais, vai ter mais pontos na curva, mas vai demorar mais a medida também. Então, os dois últimos slides aqui, pessoal, para finalizar, com uns 10 minutos de atraso aí, sobre o ensaio preliminar. Então, antes de testar o seu eletrodo de trabalho, o que eu fazia, era costume no meu laboratório, não sei se é em todos, é você testar um eletrodo conhecido, tá? Tem uma resposta previsível, né? E o melhor para isso é um fio ou placa de platino. Por que não um platino embutido? Platino embutido você tem que polir, você não pode fazer flameamento, não pode tacar na sulforite, às vezes para não atacar o plástico. Né? Então, o ideal é um fio porque você pode meter na chama, pode colocar na água régia para limpar a platina, tá? Pode obter um eletrodo muito limpo em minutos. Então, por isso, é mais recomendado fio ou placa de platina. Se não tiver platina, usa ouro, mas o melhor mesmo é platina, porque a platina ela é um material muito ativo, ela oxida de tudo, né? Então, se tiver alguma contaminação, ela vai pegar, né? Ela é muito boa para oxidar orgânicos e ela também catalisa pares redox inorgânicos, né? Então, qualquer metal ou orgânico que tiver ali vai aparecer no eletrodo de platina, então ele é muito bom para testar se está tudo limpinho, se não tem contaminação. Tá? Então, mesmo se você for fazer crono, voltametria lenta, pulso, comece aqui na platina com uma voltametria cíclica, né? Nesses limites a 100 mV por segundo, você tem que obter um voltamograma assim ou mais ou menos assim. Tá? Aí aqui, o que eu coloco, pessoal, esse é o último slide, tá? No sistema preliminar. Os principais problemas que podem acontecer aí, né? Como interpretar esses resultados aí, o que está acontecendo no sistema. Então, se você não obteve isso aqui, primeiro, se você não está desaerando, a gente não precisa desairar a solução, certo? Eu vou precisar para desairar a solução, passar nitrogênio ou argônio só para testar a platina? Não. Testa com oxigênio mesmo. Então, numa velocidade de varredura mais alta, ele vai ficar assim, não tem problema. Você ainda vai ver oxidação, né, os picos característicos e os picos de hidrogênio, que são esses aqui. Tem que ver mais ou menos isso se tiver oxigênio. E ele é mais... Esse entortamento, entre aspas, dessa região aqui, ó, que acaba indo para a corrente negativa, é por causa de redução de oxigênio do ar. Então, quanto menor a velocidade de varredura, mais isso aqui vai abaixando. Então, a maneira de você certificar que realmente isso aqui é oxigênio. Né? A 10 mV por segundo, isso aqui fica até irreconhecível. E aí percebam que a corrente zero ali, né, a maior parte do voltamograma vai ficar deslocado para baixo na presença de oxigênio. Então, se você tiver uma solução que tem que ser desaerada, ele tem que ficar assim. Se ele ficar tortinho, é porque você não está passando argônio e nitrogênio suficiente. Agora, se você fizer a voltametria e ver esses picos aqui, ó, e eles vão diminuindo conforme você vai ciclando, né? Nessa região aqui positiva. Normalmente, isso aqui é orgânicos na superfície da plaquinha do fio de platina. Tá? O orgânico ele oxida, né, e não reduz. Tá? Ele oxida, vira CO, CO2,
depois não reduz mais, ele vai para a solução que também dilui e dissolve. Né? Se você vê isso, talvez limpando, fazendo um flame align, se resolve o problema. Se você vê picos de redução acima, ou às vezes até tem de oxidação pequenininho associado com esse de redução, se esse cresce, esse também diminui, esse também diminui. Aí é um par redox, né? Pode ser contaminação com algum metal. Se o pico não diminui muito com a ciclagem, né, mesmo os de oxidação, significa que a sujeira não está na superfície, ela está na solução. É interessante você trocar o eletrólito. Tá? Até mesmo preparar de novo o eletrólito. Então, um eletrólito tipo ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio é muito fácil de contaminar. Então, se vocês forem preparar eletrólito, a minha recomendação é, desses ácidos fortes, compre, em vez de comprar um frasco grande de ácido sulfúrico, compre vários pequenininhos, porque aí você pode testar, você abre outro, né, se você suspeita que aquele ácido já está contaminado. Se você abriu, colocou uma espátula ou deixou muito tempo aberto, aquele ácido já contamina com alguma coisa que estava no ar ali. Tá? E você vê esses piquinhos aparecendo. Se você vê algum voltamograma nada a ver com a platina, né? Normalmente é eletrólito, né? Ou eletrodo, ou todo o sistema, é bom limpar tudo de novo. Se você vê isso aí, tem coisa muito errada, muita contaminação. Tá? Ou às vezes você não tiver uma platina muito pura, tá? Você tem uma platina de procedência duvidosa, pode ser a platina. Né? Pega um outro fio, uma outra placa de platina para comparar. Se você vê ruídos, tá? No tomograma assim, né? Aí pode ser ou ruídos provenientes da gaiola de Faraday, por você estar usando step muito baixo, né? Falta de gaiola de Faraday. Ou pode ser problema no referência, a junta do referência, se ela estiver entupida, tá? Ou se o referência tiver alguma bolha, problema de contato, às vezes o potenciostat pode dar overload, se ele não der overload e correr a curva, ele mostra as curvas assim. Então, fiquem atentos ao referência. Uma maneira simples de conferir se é uma referência, pega o contato do potenciostat que estava no referência e coloca no conto, para obter uma curva totalmente distorcida, mas sem ruídos. Né? E se você verifica que realmente era o referência que estava com problema. Então, o ottamograma nada a ver com isso aqui, né? Mas vai ser uma curva retinha sem ruídos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí algumas das dicas, né, que eu trouxe aí. E eu vou disponibilizar para o pessoal da organização do congresso esses slides em PDF, para que vocês possam aí ter alguma informação, né, resgatar alguma informação que foi passada aqui. Então, é isso. Agora, obrigado a atenção de todos e vamos para a sessão de perguntas. Obrigado, Nicolas. Agradeço mesmo pela apresentação. Eu vou passar a palavra para o Robson. Ele tem algumas perguntas, né, que já foram colocadas na internet, inclusive, né, também que ele tenha. E acho que depois só vou fazer uma observação. Dá pra fazer, se o Robson me permitir fazer agora. Eu achei muito legal, muito interessante, né, a apresentação, porque você realmente dá o guia prático, desde limpeza de vidraria, né, que ela é fundamental, né, vai para a questão dos tipos de eletrodo, os trotes também, né, que a gente leva dentro do laboratório, de forma a ficar lixando o eletrodo em si, né, que a gente passa a vida ali às vezes, né. E nós, no nosso laboratório, no caso, na UFSCar, nós fazíamos o próprio eletrodo de referência, né, tanto de eletrodo de calamelano saturado, né, ou se não, de hidrogênio, prata, cloreto de prata. E o que acontece? Eu não sei se acontece, né, na maioria dos laboratórios ou não, mas muitas vezes, não sei se é o lote, nós montávamos o eletrodo de cloreto de prata, ele ficava um pouquinho mais um cinzinha, né, meio claro, né, quando você fazia a deposição. Depois de alguns dias, né, teoricamente não era para acontecer isso, mas ficava meio que esbranquiçado, ficava branco o fio. É normal isso? Ou é a questão da pureza? Porque nós tínhamos certificado que a prata era, né, pura, né, alto grau de pureza, mas ela acabava ficando
branco, esbranquiçado. Então, professor Ricardo, o eletrodo de referência de prata, ele tem que ser o fio de prata com um depósito de cloreto em volta, né, de cloreto de prata. Esse cloreto de prata é coloidal, né, quase insolúvel em água, certo? Mas o que acontece? Isso depende muito de como esse cloreto foi gerado, porque normalmente ele tem uma estrutura nanométrica, nanopartículas de cloreto de prata que ficam ali. E conforme o tamanho, o formato dele, ele pode apresentar uma coloração diferente. E nessa escala nanométrica, né, ele é um pouquinho solúvel em água. Então pode ser que entre o dia que preparou o depósito e alguns dias depois, pode ser que a própria água dissolva um pouco dessas nanopartículas, altera o tamanho e altera até mesmo a coloração. Eu já também preparei eletrodos de prata, e tive em alguns casos, aí ele fica até meio avermelhado, tá? Mas assim, a resposta de potencial dele é boa, né? Continua boa. A única dica assim, do cloreto de prata é tentar evitar um pouco a luz para evitar formar muito óxido de prata. Sim. Não, exato. E, inclusive, né, geralmente nós produzimos 2 eletrodos, né, que são a mesma solução, para poder medir a diferença de potencial entre um e o outro. Se não me engano, acho que era 3 milivolts que podia ter, né, essa diferença entre a tolerância de vocês, né? Hã? Todo mundo assume um limite de tolerância. Exato. Se não me engano, era 3 milivolts. E aí tem aquela questão, né? E aí, qual eletrodo, de fato, né, se tem uma diferença, é o que não está muito bom. Né? Sendo que você coloca os dois, você não tem o ideal ali. O ideal nesse caso que eu fazia é, se você puder ter ou improvisar um eletrodo de hidrogênio normal, pelo menos para fazer essa medição, é bom. Sim. Depois nós começamos a produzir também, né? O hidrogênio. Improvisar. Eu migrei para o hidrogênio, né? Só produzia hidrogênio e... Você pega um tubinho, furar os dois lados, um tubinho de vidro, põe um fio de platina nele, né? E borbulha gás hidrogênio naquela solução. E mede isso contra ele. Esse vai ser confiável, tem que ser 0. Boa ideia. Boa. Tá certo. Bom, Robson, obrigado, viu, Nicolas? Ô, Nicolas, se você quiser até encerrar a sua apresentação para a gente ficar... Tá. Eu não sei se às vezes alguém vai querer rever algum slide, aí eu coloco de novo. Tá. Nós temos 2 perguntas, depois eu tenho uma minha também. Tá. Primeiro, o Flávio Colmati, da Federal de Goiás, ele elogia, tá, a sua apresentação, Nicolas, muito interessante o seu curso, e faz a pergunta seguinte: há alguma restrição de usar o eletrodo de referência AgCl em meio alcalino? Olha, Flávio, então, eu particularmente já utilizei eletrodo de prata cloreto em pH até 14 e não tive muito problema. O que não pode acontecer nesse caso? Migração do hidróxido para dentro da solução do cloreto de prata, né? Porque o hidróxido ali, aí vai atacar a prata, vai modificar totalmente o potencial. Isso nunca aconteceu comigo. Então, recomendo que, se você for utilizar o prata cloreto, utilize aquela dupla junção. E, de preferência, use, em vez de fita de vidro, aquele fiozinho de platina soldado no vidro, porque ele sim inibe realmente a migração de íons, né? Ele veda muito bem, separa muito bem os meios, tá? O único cuidado que tem que ter com esse fiozinho na platina, o fiozinho de platina no vidro, soldado no vidro, é com a limpeza. E você não pode limpar ele com permanganato. O permanganato gera óxido de manganês que entope as microfissuras. Tá? Nesse caso, o ideal é limpar só com ácido sulfúrico concentrado, o sulfonítrico é a melhor coisa para limpar esse tipo de junção. Então, eu recomendaria essa junção, de preferência a usar 2 separadores. Muito bem. O Guilherme Lima, da USP, ele faz a seguinte pergunta: qual a sua dica para conseguir tirar cristais de KCl secos que ficam aderidos ao fio de prata no eletrodo de referência AgCl? Então, obrigado pela sua pergunta, interessante. Eu vejo normalmente os depósitos se formarem mais no vidro, mas se acontecer de o depósito salino se formar
em cima do fio, qual que é a minha recomendação? Passa uma pipeta com água que ele deve dissolver o cristal, né? E a água ela dissolve muito pouco o cloreto de prata. Então, a princípio, não é para remover o cloreto de prata que está no fio, né? E a prova final é você medir o potencial dele, tá? Você mede o potencial versus um outro referência, ou como eu disse para o professor Robson antes, improvisa um eletrodo de hidrogênio, né, para conferir se o potencial está ok, né? Se o potencial não tiver ok, né, e você quiser repreparar, o que você pode fazer? Passa uma palha de aço, uma esponja de aço, né, abre totalmente o eletrodo, passa uma palha de aço no fio e refaz o depósito de cloreto. Fazer o depósito, uma receitinha básica, fácil de lembrar, que é você aplicar 1 miliampere por centímetro quadrado de área geométrica. Então, você calcula quanto de área geométrica tem o fio de prata, põe ele numa solução de cloreto de sódio, 3 molar, por exemplo, um contra de platina, polariza ali por 15 a 30 minutos, 1 miliampere positivo por centímetro quadrado, você vai obter um depósito de prata muito bom. Muito bem, obrigado pela resposta, Nicolas. Eu tenho uma última pergunta rapidinho, de uma forma geral. Você tem muita experiência na eletroquímica, tá? Mas também você tem a experiência como especialista da Enterprise, visitando vários laboratórios. De uma forma geral, o que você viu que mais interfere, mais causa problema nas medidas quando você chega no laboratório? Quando você vê o pessoal trabalhando, você vai ajudar eles. Na sua experiência, o que mais você viu que impacta os resultados, que atrapalha? Excelente pergunta, Robson. Muito boa essa pergunta. Olha, o problema mais comum é aquele que eu falei do step potential. Tá? Eu vejo que a voltametria, acho que é a técnica mais utilizada, hein? E eu vejo muito pessoal usando um step muito grosso e não usando a gaiola de Faraday. Esse é um problema bastante comum. Usa a gaiola de Faraday, por exemplo, na eletroquímica que eletrocatálise, né, e eletroanalítica de maneira geral, você usa velocidades entre 10 e 100 mV por segundo. Nessa velocidade é comum o povo usar step não menor do que 5. Né? E isso gera uma curva com poucos pontos. Né? Uma voltametria, cada ida ali tem que ter 200 pontos. Uma ida de 1 volt, por exemplo. A minha recomendação é use a gaiola de Faraday, que você consegue baixar esse step, por exemplo, em 1 mV. Né? E aí você vai ter muito maior definição de picos. Né? A não ser que você esteja trabalhando com uma amostra muito grosseira, que tem uma banda muito larga, que você não queira ver nenhum detalhezinho. Mas esse é um problema que eu vejo muito. Os jacarezinhos oxidados eu vejo muito também. Bastante gambiarra de extensão de fios, né? O ideal é você usar menos extensões possível e o jacarezinho sempre substitua ele, né? Porque a eletroquímica você trabalha muitas vezes com ácidos, bases, né, sais que são altamente corrosivos e você tem que usar um jacarezinho niquelado ali, qualquer coisinha vai tocar. Então, o laboratório tem que ter um estoque grande desse jacarezinho, compre no atacado e vá trocando uma vez por mês, que evita bastante problema. Ok, muito obrigado, Nicolas. Agradeço novamente você, Enterprise, por ter cedido esse tempo e contribuído com os nossos participantes. E uma palestra assim, muito boa, que nem o Ricardo falou, você foi desde o início.